Olá pessoal, Eduardo Corrêa aqui com mais um vídeo. Hoje falaremos sobre defesa residencial, um assunto muito importante. Antes de tudo, antes que você possa fazer um planejamento estratégico, você fazer um plano de contingência, primeiramente você tem que ter um conhecimento específico da sua estrutura residencial. Eu digo da planta baixa ou da tua estrutura do predial, né? Então você tem que entender como funciona a arquitetura do teu imóvel, tá? Então você tem que, ou se você tiver a planta em casa, você pega a planta, ou se você não tiver, você desenha a sua residência, porque aqui eu estou falando para vários tipos de público, né? Eu como segurança de autoridade, então isso é uma matéria muito importante, chamada arquitetura da segurança. Os engenheiros, você planejar algumas barreiras psicológicas. Então nem toda residência tem capacidade de fazer, você criar, fazer essa situação. Então vamos lá. Então você pega aí, desenha aí tua planta, teus cômodos da tua casa, da tua residência. E aí nós vamos estudar ali quais são, primeiramente, os pontos críticos. Você tem que entender o que é em volta da sua residência, levantamento de tudo ali. É lógico, se você já mora um tempo naquela localidade ali, você já conhece. Você tem que ver as suas paredes, você tem que ver várias situações, criar várias situações de invasão da sua residência. Primeiro, tem que saber o que você protege. Você protege só a sua família? Você protege o quê? Você é quem? Se você for uma pessoa que trabalha com segurança privada, trabalha com transporte de valores, tem a iminência de ser sequestrado e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai entender todo o teu procedimento, os ativos da sua vida. Os ativos são aquilo que você vai proteger. Se é só a sua família, se você tem arma em casa, se você tem um antieletrodoméstico, entre outros, os riscos daquele local. Tá? Primeiro lugar, qual você tem que entender quais os tipos de invasão à sua residência. Ela tem a invasão por transposição de obstáculo, que é o camarada que pula. Ela tem a invasão por arrombamento, que é destruir uma fechadura, uma grade ou etc. Uma porta em arrombamento, ele destrói e entra. Tem uma invasão que é feita sorrateiramente, o camarada vai ali, tem a chave mestra, ele abre as portas e consegue adentrar, né? Então, entendendo essas... Tem também um outro caso que ele te sequestra, né, te rende na sua porta, né, na sua entrada da sua residência, e você é obrigado a abrir para eles. Tá? Qual o objetivo que esses marginais têm? Qual o objetivo deles? Ou é adquirir bens, valores, né? Furto, roubo, né? Ou é te subjugar, te manter em cárcere momentaneamente para obter vantagens de valores. Vai sacar dinheiro da tua conta, vai fazer transferência e tudo mais. E o pior delas é a humilhação. Então, às vezes, nem o interesse deles é humilhar você por você ser uma pessoa pública ou uma pessoa que tem um pensamento diferente dele. Então ele quer subjugar, isso aí é o pior que tem. Você vê de virar refém, você vira vítima. Além disso, nós temos também o terrorista, né? Que ele não tem motivo nenhum, é só motivo religioso ou outra coisa a mais. Ele só quer criar o caos ali naquela situação e escolheu a sua residência para aquilo ali. Então nós vamos enfrentar esses tipos de adversidade, tá? Para que você comece a tomar um planejamento estratégico, o que você vai, logo de imediato, o que você pode entender? Eu digo logo a organização do quintal. Um quintal organizado ele é muito importante. Por quê? Um quintal bagunçado ele não tem um padrão. Então qualquer um que pule, invada a sua residência, ele pode se esconder em qualquer tipo daquele objeto que você guarda ali, um quintal bagunçado. Um quintal padronizado já fica um pouco mais difícil, porque tudo que sai do padrão é fácil de ser percebido. Então, eu já digo a primeira etapa logo, um quintal bem organizado, um quintal limpo, organizado, pintado, bem cuidado, porque um quintal cuidado também há uma questão psicológica de que há um cuidado
naquela residência. O dono daquela residência é uma pessoa cuidadosa. Então, psicologicamente, o agressor ele já entende que possa ter algumas medidas de segurança naquela residência ali, né? Iluminação não se fala, iluminação é muito importante. E os sistemas eletrônicos normais, né? Que são câmeras, são sensores de presença, são ofendículos. Ofendículos não pode ser móveis, armadilha, pode ser serpentina, né? Aquela concertina, né? Pode ser grades, cercas elétricas, né? E entre outros, né? Só não pode ser uma armadilha móvel, não, tá? E isso é um regulamento municipal. Vocês têm que ver no município de vocês como é que funciona essa questão de ofendículo. E aí você vai colocar esses sistemas aí, que é a primeira barreira que você tem da rua para sua casa, é a primeira barreira. Uma coisa muito importante também, que eu gosto muito de frisar, é na parte de fora da residência, aquelas lixeiras encostadas no muro ou com um espaço específico para você colocar uma lixeira ali. É muito cuidado com isso. A lixeira serve de escada, escalonada. Então, assim, vem uma lixeira, da lixeira vem um muro, do muro vem um telhado, do telhado ele consegue alcançar a sua residência. Então, assim, um telhado de uma garagem, vamos dizer assim. Então, muito cuidado com as escadas. Você cria uma escadinha sem querer. Então, do muro, o camarada sobe numa lixeira, sobe no muro, do muro ele sobe num telhado ou uma marquise. E ali ele vai escalonando e vai seguindo, vai subindo a sua residência. Cuidado com isso. Então, você presta atenção nesse tipo de organização ali. Outra coisa, veículo estacionado na calçada. É uma excelente escada. Então o camarada vem ali, sobe no veículo, sobe no muro e assim sucessivamente. Muito cuidado com isso. Depois que o camarada ele adentra ao seu quintal, o seu quintal é a primeira barreira, né? É bom que se crie eclusas. O que significa eclusas? Subdivisões de quintal. Então você tem um primeiro quintal e se você tiver a oportunidade, crie-se um outro quintal cercado com uma outra grade e assim sucessivamente, por camadas, como se fala, cebola, né? Até chegar à sua residência. Então a sua residência ela tem várias eclusas até que chegue na sua casa. É importante se criar isso, se obter essa ideia, né, de eclusas. Outra coisa muito importante, redundância de trancas, assim como as articulações também. Você criar articulações resistentes, né, das portas. O chumbamento das grades também é importante. Além disso, a redundância de fechadura. Então você coloca uma fechadura comum, coloca em cima e embaixo mais dois espaços para um cadeado e coloca também um espaço para uma corrente, mais um cadeado. Então assim, vai dificultar o tempo. E aí tem aquele, vai mais um, e aí até chegar lá dentro ele vai demorar muito. Para isso, existe a manutenção. Você tem que de vez em quando ir ali, abrir o cadeado, abrir as fechaduras, lubrificar, não pode esquecer ali, porque você tá deixando um ponto crítico ali. Então, manutenção é primordial na segurança. Então, falamos sobre quintal, né? Quintal é interessante também, um recurso muito bom é manter animais, né? Animais como grande porte, animais de pequeno porte já dentro da residência. Até mesmo o ganso, são aves que também são extremamente territorialistas, né? E que avançam em qualquer um que seja estranho àquele ambiente, também é interessante. É importante que você preserve algumas ferramentas, algumas armas improvisadas. Eu sempre gosto disso. Toda vez que eu assumo um posto, uma segurança, eu dou uma rondazinha em volta da onde eu vou ficar, para me ver pedaço de pau, pedaço de pedra, ferramentas como pá, ferramentas em geral de obra ou de jardinagem, né? Como todas essas ferramentas é bom ela estar trancada num local certo, específico, até ferramentas normais como facão e outra coisa. Então um quintal bagunçado ele é perigoso para você, tá? Então falando da casa propriamente dita, existem umas cercas naturais, como plantas com espinho.
Então é interessante que você coloque antes das janelas umas plantas com espinho, né? A planta com espinho é muito importante. É importante também que você delimite o caminho à sua casa, ou seja, no que é o quintal, você põe pedras, né? E você põe plantas, faça um jardim em volta, que você delimite, a pessoa tem que passar por aquele caminho ali. Isso é uma barreira psicológica, já que quando ela pula, transfere aquele caminho, ela já tem uma intenção negativa. E aí pode se observar mais fácil essa mudança de atitude, de hábito. Assim como uma câmera, uma pessoa lá fora vendo. Por isso que não é bom fazer muros fechados, muros altos e fechados. Interessante fazer muro, porém com uma grade, metade no muro e uma grade. E essa grade não pode ser com escadas, tem que ser uma grade perpendicular que dificulte a subida. E lá em cima uma cerca elétrica ou um fendículo que já dificulta a transposição desse material. Então uma pessoa lá de fora, ela consegue enxergar dentro do seu quintal e ela vê a movimentação ali estranha. Tá? Então é importante também, ela já pode acionar uma segurança, ela pode acionar uma polícia aí de repente. É importante dizer também que cada situação é uma situação. Nós estamos falando aqui de uma realidade. Mas se for uma realidade igual a minha aqui, é muro alto até em cima e fendículos em cima. Né? Agora vamos lá. Questão de bens e valores largado no quintal. Também é importante. Viu como é que o quintal bem arrumado é importante? Às vezes você deixa uma moto, deixa uma bicicleta, deixa um objeto de grande valor ali. Está chamando a atenção de quem passa lá fora e está conseguindo enxergar. Então, tudo no seu lugarzinho, tudo guardadinho. Isso aí é muito importante. Janelas com grade sempre. Essas grades são vários tipos de grade, material reforçado, né? Importante demais, cortinas e blackout. A cortinas e blackout, ela dificulta a visão dentro da residência. Até em questões de luzes, né? Porque às vezes você dá um índice para quem está lá fora da qual o cômodo preferido da casa, onde mais se encontra as pessoas. Por exemplo, uma sala ou um quarto específico, que o tempo todo a luz fica acesa. O agressor lá fora, ele sabe que você mantém naqueles cômodos ali. Então é importante que você tenha blackout, tenha luzes interna, tenha cortina. Até porque se jogar alguma coisa, quebrar o vidro, né, vai bater na cortina, vai bater no chão, não vai bater diretamente em você. Então é importante cortinas e blackout numas janelas. Grade nem se fala, né? Podemos falar também que aí você gradeia a tua casa toda, né? E chega no final, você tem um imprevisto, um problema seríssimo, que é o incêndio. Então você tem que ter redundâncias de equipamento de sistemas de contra-incêndio, apesar que você também tem que ter a técnica. Não adianta você ter o material sem a técnica. Então você tem que ter material para combate ao incêndio, mas você tem que ter a técnica. Assim como primeiros socorros. Você tem que ter material de primeiros socorros e também tem que entender como utilizar aquele material. Não basta você ter um extintor em casa se você não sabe utilizar. Uma outra dica importante que eu dou é uma saída de emergência. Crie uma saída de uma ou duas saídas de emergência, que é importante. Uma grade com uma articulação, com um cadeado, né? Uma escada de corda que você possa jogar por ali e descer caso tenha algo pior, uma emergência. Até mesmo se você ficar encurralado dentro da sua residência. Então, muito cuidado com esse tipo de atitude, né? Falando da residência propriamente dita, a primeira coisa que eu digo é que você tenha, uma dica importante, você tenha um lugarzinho específico para você deixar documentos, chave de carro e as chaves dos cadeados e tudo mais num local específico. Por quê? Caso tenha crise, sua família ela tem que estar preparada para saber onde está a chave de tudo. Não guardado num armário aqui, numa porta ali, num armário, numa gaveta aqui. Tem que ter um lugar específico para isso. Tenha sempre lanternas em gavetas, em várias situações, na cozinha, no quarto. Tenha sempre lanterna, redundância de material de lanterna. Assim como é muito importante a redundância de material de fontes de alimentação. Por exemplo, a gente tem só a alimentação da rua, energia elétrica da rua. Mas é bom que a gente tenha uma placa solar, que a gente tenha um sistema eólico, se caso você consiga comprar ou fazer. Existe já um reator hidráulico
Então a hidrelétricazinha é dentro de casa, ou seja, a água que vem da rua, ela passa por ali, gera eletricidade e você guarda ali. Por quê? Primeira coisa que o agressor técnico vai fazer quando chegar na sua residência é cortar a sua energia elétrica. Então, se ele for um cara com um conhecimento técnico, ele vai cortar a sua energia elétrica, vai acabar a sua câmera vai ficar inutilizada, tudo vai inutilizar. A não ser que você tenha redundância, como baterias, fontes solar, né, placa solar, entre outras. É importante pensar nisso, até mesmo um gerador. Tá? E o gerador tem que estar escondidinho para que não seja fácil acesso. Muito importante também é a água. Parece não, mas um sabotador, quando ele quer invadir a sua casa, ele pode, estou falando de várias espécies de graduação de nivelamento, ele pode envenenar a sua água. Então, mantenha sempre o sistema hidráulico bem escondido, bem lacrado, bem fechadinho, né? Nada de cano exposto e nada disso aí, porque isso aí pode gerar um problema para você. Além disso, a faca, né? Material que possa ser, que possa utilizar como arma improvisada, como faca de cozinha e tudo mais, você também tem que ter um cuidado específico sobre esse material. Nada deixar nada exposto para que não use contra, ou seja, uma ferramenta que alguém possa usar contra você. Uma arma, né? A gente fala sobre arma de fogo, né? Quando fala de defesa residencial, a maioria dos clubes de tiro das escolas, elas querem oferecer uma solução para você de combate corpo a corpo, com combate armado. Além disso, você tem que entender todo o fundamento, não é só apenas o combate em si. Mas falaremos sobre o combate daqui a pouco. Vou dar uma dicasinha de combate. É bom que tenha uma arma de fogo, que tenha um cofre. Se você puder ter um quarto seguro, é interessante que tenha um quarto seguro, um esconderijo, né? É importante também que você tenha redundância de material para comunicação, como um telefone sempre carregado, sempre com internet, telefone residencial, mas às vezes eles cortam, telefone residencial, rádio comunicador, né? Uma agenda com telefone da polícia, da guarda civil, que tem um pessoal que tem guarda municipal civil, né? Entre outros, né? Ou uma segurança do condomínio, tudo mais. Quem não tem recurso, né? Faça um ciclo de amizade em que você possa chamar o teu amigo. Então mantenha ali o telefone, explique para a esposa, explique para a família que ali você pode contar com um amigo ali. Você faz um plano de contingência com alguém que possa te ajudar. Outra coisa, veículo. Mantenha sempre seu veículo com os pneus calibrados, sempre manutenido e pelo menos um pouquinho de combustível acima da reserva. Nunca na reserva, porque você pode precisar de uma saída de emergência e esse veículo está ali para isso. Ou esse, ou um outro numa outra rua, ou num outro endereço. É bom que você tenha essa redundância também de veículo para quem pode, né? Importante também salientar é o seguinte: às vezes o criminoso ele utiliza um veículo para invadir a sua casa. Então é muito importante que você tenha aqueles pitocos ou de aço com concreto, ou de concreto, ou de pedra, para dificultar essa invasão. Cuidado também, pessoal, com entregas a domicílio, né? Entrega a domicílio ela pode ser uma isca para atrair você para fora de casa. Muito cuidado com o uso de aplicativo em relação à entrega de comida, de outra coisa. Tem que ter um cuidado muito grande com isso aí, porque o agressor ele pode utilizar dessa técnica e aí te pegar de surpresa aí, né? Da mesma forma que à noite, né? Você não mantém apenas uma luz acesa para que ele lá fora perceba que você está apenas naquele quarto. Mantenha outros pontos acesos para fazer uma confusão. E a casa movimentada, a luz acesa, eles tendem a entender que tem muita gente, ou que tem então, né? Se você for uma pessoa pública, uma pessoa com autoridade, alguma coisa assim, tem que ter cuidado com espionagem por drone, com atirador designado, envenenamento de água, carta bomba ou carta com veneno, né? Existe um gás, uma química, né? E até mesmo. Pessoal, o que acontece? No finalzinho aqui, a dica que eu falei que eu ia dar uma dica no final de combate em planejamento estratégico, eu tenho essa maquete. Tem esse desenho aqui no quadro. Vamos ver se vocês conseguem entender.
Nesse desenho aqui, eu tenho um quarto, a sala, outro quarto, um banheiro, a cozinha, a área de serviço e a porta dos fundos e a porta principal. Primeira coisa, qual é o ponto crítico? Porta dos fundos e porta principal. Porque aqui é o quarto onde ele está dormindo aqui. Então, segundo ponto, ponto crítico. Segundo ponto, rota de fuga. Rota de fuga, ele está no quarto, ele pode passar por esse corredor e ele sair em qualquer janela dessas aqui. Aqui tem janelas, então ele tem que ver qual a janela que ele vai colocar uma porta, uma janelinha com que você possa abrir uma grade e você possa fugir. Então, ponto crítico, rotas de fuga e posicionamento de segurança, uma barricada para combate. Qual é a barricada de combate? Se vier por aqui, ele pode se abrigar aqui e abrir fogo para lá. Se vier por aqui, ele não vai poder lutar por aqui não. Combater por aqui é burrice, ele está muito próximo. Ele tem que sair por aqui e combater por aqui, ó. Combater quem está entrando. Se vier por aqui e por aqui, ele tem que sair daqui e combater daqui, ó. Quem vier daqui ele vai combater, quem vier de lá ele vai combater. E ele abriu uma janelinha de acesso aqui. Então isso aqui é um planejamento estratégico nessa maquete. Nessa maquete aqui, nessa planta aqui, o camarada teria que fazer aqui as suas rotas de fuga, né? Justamente deixar a chave próxima ali, escondido ali, a chave de cada grade daquela ali. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Eu acredito que eu possa ter ajudado os senhores aí.